Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou aluno do curso de Engenharia de Software. Esse é mais um vídeo da série de vídeo resolução de exercícios sobre vetores em linguagem Java aqui do canal. Sem muita conversa pessoal, vamos direto para o exercício. Criar um vetor A com 10 elementos, construir um vetor B de mesmo tipo e tamanho, sendo que cada elemento do vetor B ele deverá ser o respectivo elemento do vetor A multiplicado por seu index, por sua posição. Ou seja, o enunciado ele nos pede que a gente atribua ao vetor B o vetor A multiplicado pelos valores acrescidos em suas posições, né? Então assim nós vamos fazer, tá? Etapa por etapa, para que o exercício venha a ser resolvido de forma clara e cada vez mais clara ainda para o nosso entendimento, né, pessoal? Então vamos aqui declarar o nosso vetor, vamos seguir a sugestão do próprio enunciado aí, né? Antes de mais nada, né, já ia me esquecendo, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês que acompanham os vídeos. Então vou aqui declarar o meu vetor A do tipo inteiro, né, pessoal? Vamos declarar aqui o nosso vetor contendo 10 elementos, se eu não estiver equivocado. É o que diz ali, 10 elementos. Beleza. Precisamos também criar um vetor B, e eu vou seguir sempre a sugestão do próprio enunciado aqui do exercício, onde nós vamos atribuir ao vetor B o mesmo tamanho do vetor A. E isso a gente vai fazer seguindo as boas práticas de programação em Java, né, que é atribuir o tamanho do vetor B dessa forma, usando a propriedade length do próprio vetor A. Bom, primeiro passo a gente já deu, né, foi dado, onde houve ali a criação dos nossos vetores. Agora a gente vai fazer o uso de uma estrutura de repetição que é o nosso laço for, para a gente poder literalmente fazer a leitura dos dados inseridos pelo nosso usuário, captar esses dados e guardar cada dado inserido em uma respectiva posição do nosso vetor A, pessoal. Então a gente vai abrir o nosso laço for, vamos aqui estabelecer o nosso, criar o nosso contador, né, inicializar ele com 0. E nós vamos incrementar o nosso contador. Agora vamos lá pedir o usuário para entrar com os dados, para em seguida a gente poder fazer a leitura desses dados. Vamos fazer a leitura dos dados, né, pessoal, para ficar tudo mais nítido. O que ficar nítido fica melhor para o nosso aprendizado. Então a gente vai fazer a leitura para que o usuário entre com os dados. Aqui a gente já consegue botar o nosso programinha para rodar. Deixa eu subir um pouco mais aqui logo para a gente poder desenvolver o código com maior eficiência. O programinha vai rodar aqui, vamos inserir aqui os valores que o sistema vai pedir. Eu vou colocar de 1 a 10, né, para a gente não ficar inventando valor, sempre digo isso na resolução dos nossos exercícios, até para o programa também, o vídeo não ficar muito longo. Então veja que ele está lendo todos os dados que o usuário insere. Ele está armazenando e a gente vai ter que mostrar esses valores armazenados do vetor A para a gente poder conferir. Então vamos chamar aqui, né? Antes a gente precisa atribuir, né, ao nosso exercício a lógica que o código nos pede. O código ele nos pede para aplicar a devida lógica, que é atribuir ao vetor B o vetor A multiplicando os seus índices. Então essa lógica a gente tem que fazer de imediato, né, de preferência agora após a leitura dos dados. Então aqui eu vou abrir uma nova estrutura de repetição para percorrer elemento por elemento no meu vetor A, para a gente poder fazer essa varredura, né, e aplicar a lógica que o exercício pede. Então após fazer a varredura,
o nosso vetor B aqui no índice, ele vai receber o nosso vetor A no índice, que vai multiplicar o próprio índice. Ponto e vírgula, pessoal. Nunca esquecer do ponto e vírgula. Tá? Java é uma linguagem case sensitive, então é um comando que não pode deixar que a gente não jamais podemos esquecer de aplicar. O ponto e vírgula após digitar cada comando de linha e de código de linha. Cada linha de código, perdão. Tá, beleza. Feito aqui, agora sim eu posso imprimir o nosso vetor, tá? Vamos chamar aqui o nosso vetor para a gente poder imprimir, para a gente poder imprimir logo o vetor A e visualizar todos os valores armazenados nos seus índices. E para a gente poder imprimir o código, mostrar os valores inseridos no vetor, a gente vai ter que percorrer elemento índice por índice, né? Posição por posição do nosso vetor. E eu falei nos exercícios anteriores, hein, pessoal? Isso aqui vai ser repetitivo ao extremo, repetitivo de modo exaustivo mesmo, porque faz parte do aprendizado e é necessário essa repetição para a gente poder, mais à frente, ao lidar com matrizes, né, que são vetor de vetores, array de arrays, a gente precisa estar bem afiado em relação à forma de se manipular uma estrutura de laço, né, principalmente a for. Porque quando a gente começar a resolver exercícios sobre matrizes, a gente também vai aplicar a estrutura de laço for, né, aninhada, né, for dentro de for. E existe matrizes bidimensional, tridimensional e além disso, né, então é necessário que a gente compreenda o básico da maneira correta de se manipular uma estrutura de repetição for, para quando a gente lidar com essas matérias mais complexas do que vetores e arrays, a gente saber lidar com essa estrutura tão necessária para a gente percorrer, né, uma determinada estrutura de dado. Então, vejamos só, né? Aqui eu vou mostrar o vetor A. Então, aqui vamos imprimir o nosso vetor A. E vou concatenar também um espaço para a visualização ficar melhor. E no final, quando eu for mostrar o vetor B, pessoal, eu vou mostrar o vetor B utilizando essa estrutura de repetição convencional, que é o for que a gente está usando, mas também vou utilizar o for each, que tem uma construção mais simples que essa, para a gente poder fazer a impressão ali mostrar o vetor B também. Então, pessoal, tá aqui os valores que foram digitados pelo usuário e tá aqui ele armazenado, cada uma na sua respectiva posição do vetor A, né? Todo vetor começa no índice 0, que é onde esse valor está alocado, né? O primeiro valor a ser inserido no vetor. Depois índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, índice 6, índice 7, índice 8 e índice 9. Exatamente 10 posições, né, de 0 a 9. Bom, feito isso, né, vamos aqui dar uma quebra de linha. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos dar aqui uma quebra de linha e vamos agora imprimir o vetor B, que provavelmente já está guardando todos os valores que o vetor A recebeu, já transformado em suas respectivas posições, né? Todo o valor que o vetor A recebeu, que já foi multiplicado pela sua própria posição, pelo seu próprio índice, o vetor B já recebeu. Então agora a gente vai só mostrar esses valores impressos no vetor B, tá? E depois eu já lanço ali o for each também para mostrar o vetor B com os mesmos resultados. Eu estou fazendo isso mais para a gente poder aprender, para a gente aprender a trabalhar com mais de um for, né? A gente ter a noção de que a gente pode codificar, não apenas usando esse for convencional, mas também o for each, ou um ou outro, ou os dois, como você preferir daí, né? Fica a teu critério, como desenvolvedor Java. Então aqui eu vou chamar o vetor B. Vamos concatenar aqui um espaço.
percorreremos novamente esse vetor B, né? Agora não mais o vetor A, mas sim o vetor B. Vou criar aqui o meu contador, inicializar ele com 0. Eu espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Se estiver faltando alguma coisa ou alguma coisa estiver a desejar aí nos vídeos em relação à resolução dos exercícios, por favor, podem comentar aí. Toda crítica construtiva ela é bem-vinda e traz aprendizado. Eu vou dar aqui subir aqui um pouquinho mais para a gente poder visualizar melhor o código. Aqui eu já vou botar o código para rodar, tá, pessoal? O exercício ele praticamente já está resolvido. Conseguimos aplicar a lógica, né, que o enunciado exigiu, né, solicitou. Então o exercício praticamente já está resolvido. Eu estou entrando com os valores aqui e percebam que o valor 1 no índice 0 do vetor A multiplicado pelo próprio índice vai ser 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, pessoal. O número 2 inserido no vetor A, né, esse valor 2 inserido no índice 1 do vetor A, multiplicado pelo próprio índice, vai gerar o valor 2 como está aqui. O valor 3 inserido no índice 2 do vetor A, multiplicado pelo índice, que é 3 vezes 2, vai gerar o valor 6 que está impresso no vetor B, né? Então, assim sucessivamente com os demais valores inseridos nas demais posições do vetor A e o resultado nas demais posições do vetor B, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui a impressão do vetor B fazendo uso do for each. Vamos dar aqui uma quebra de linha para ficar bem separado um for do outro, né? Para a gente saber discernir, a gente poder discernir o que foi impresso, o vetor B que foi impresso com for convencional e o vetor B que foi impresso com for each, né? Então vou até escrever que esse aqui é com for each. Vamos botar aqui vetor B impresso com for each. Esse vídeo vai ficar curto, galera. E os demais também, assim nós pretendemos que fique, né? Para não enfadar a galera. Ó, e agora vai entrar a construção do for each, pessoal. Como é que nós vamos construir? Eu vou criar um contador aqui, tá? Esse contador eu posso criar como vetor, né? Nomear como vetor, ou posso simplesmente dizer V, né? Ou posso dizer C de contador, eu posso criar contador, eu posso colocar o nome, a minha variável criado dentro do scope, dentro dos parênteses do laço for. Eu posso criar a variável que eu quiser para poder fazer a varredura, para poder percorrer o meu vetor B, tá? Então aqui, ó, por exemplo, para dar sentido ao que nós estamos querendo aprender, né, então eu vou dizer que o meu contador nesse for each vai ser o vetor, né? Eu vou dar 2 pontos para poder percorrer o vetor B. Então, como é que a gente lê essa construção? Para cada vetor no meu vetor B, nós vamos imprimir o vetor, pessoal, tá? Que foi o contador que nós criamos, beleza? Para poder percorrer o vetor B, tá? Se porventura você se enganar e botar aqui o vetor B, ele vai imprimir o endereço de memória do vetor no seu computador, tá? Que ele está guardado, que ele está alocado, tá? Mas aí,
como se você imprimir a variável que você criou dentro do parênteses para percorrer, né? Variável não, o contador, né? Se você botar para imprimir o contador que tu criou para percorrer o vetor B, né? Isso dentro do parênteses ali do for, aí sim tu vai conseguir visualizar todos os valores. Então vamos lá rodar o programinha novamente para a gente poder finalizar o vídeo. Vou botar de 1 a 10. Ó, tá vendo aí, pessoal? É exatamente o mesmo resultado do vetor B impresso com o for convencional lá em cima. E aqui o vetor B impresso com o for each, né? Então vocês observem bem a construção que for each tem, né? Essa construção aqui bem mais simples, né? Porém eu acredito que nem todo código, né? Não sei se vale para todo tipo de código. Isso aí nós vamos descobrir mais à frente com o nosso aprendizado. Tá? Mas fica aí para a título de aprendizado as duas maneiras da gente poder imprimir ali o vetor B, beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo, obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal Programação Objetiva, compartilhe também o canal, comente, pessoal, deixa aí seus comentários para agregar conhecimento para mim também, além de consolidar o de vocês. Boa noite para todos vocês e até o próximo vídeo com mais uma resolução de exercício aí da nossa série Resolução de Exercícios sobre Vetores em Linguagem Java. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.